A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco, a aula aqui da lição número 2, o único Deus verdadeiro e a criação. Meu nome é Herberson, sou idealizador do EBD em Foco e também da plataforma de slides para a escola dominical, slidesebd.com. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, acesse slidesebd.com, você vai ter acesso a esse slide aqui dessa aula e você vai poder usar esse slide na sua igreja. Se você já é cadastrado na plataforma, muito obrigado, parabéns. Acredito que você está revolucionando a escola dominical da sua igreja, porque você está usando um recurso visual que realmente ajuda no entendimento da lição, né, e deixa ali impregnado na mente dos alunos o assunto ministrado, e realmente tem aprendizado. Milhares de pessoas têm usado esses slides nas suas igrejas e têm relatado aí resultados excelentes. Bem, nessa aula, nós estamos aqui dando continuidade à nossa revista, a revista que está falando aí das bases da nossa fé, do que a gente acredita, no que a gente crê, né, as principais doutrinas aí do cristianismo. E o interessante é que essas doutrinas, elas são bem gerais mesmo, ou seja, independente de você ser da Assembleia de Deus ou não, isso aqui, o estudo que a gente faz aqui, ele serve para o cristianismo como um todo, principalmente essa lição de hoje, que fala do único Deus verdadeiro e a criação. Então, a aula de hoje ela não é exclusiva para a Assembleia de Deus, é qualquer igreja cristã, ou seja, inclusive a Igreja Católica. O que a gente vai falar aqui hoje é a base do cristianismo, ou seja, que Deus é único e que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, essa lição é uma lição maravilhosa, espero que você consiga aí aprender o máximo possível dessa aula. Texto áureo da lição diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29. Verdade prática: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então isso aqui é uma declaração de fé que nós temos que repetir isso aqui continuamente. E nós cremos em um só Deus e Ele é o Criador do céu e da terra. Pronto. Não tem mais nada além disso. Então isso aqui é a base da nossa lição, tem que ser a base da nossa vida, é a base do cristianismo. Então a gente tem que ter isso aqui em mente o tempo todo. Leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio 6:4 e Gênesis 1:1. Apenas 2 versículos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é a base, ou seja, a Bíblia começa dizendo que Deus criou todas as coisas. E que Deus ele é único, só existe um único Deus. Isso aqui é a base da Bíblia, do cristianismo, do judaísmo, ou seja, tudo que a gente acredita está aqui nesses versículos, a base de tudo que a gente acredita. Introdução. A doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. Ou seja, não existe livro nenhum no mundo que consegue esgotar o assunto sobre Deus. Não conseguimos, nossa mente não consegue compreender Deus de forma completa. Mas o que Deus se revelou, a gente consegue compreender. Mesmo que Ele se revelou através da sua criação, através da sua palavra, a sua revelação especial, através de Jesus Cristo, mesmo toda a revelação que Ele deixou para nós, nós não conseguimos aí compreender ela 100% e colocar tudo ali de forma que escrever um livro, por exemplo, com um tratado de teologia e tentando explicar Deus por completo. Não tem como a gente conseguir, né, explicar Ele por completo. E o enfoque da presente lição é mostrar a unidade de Deus, que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, o monoteísmo judaico-cristão, que existe somente um Deus, e a obra da criação, que nós vamos falar aqui, né, que Deus criou todas as coisas. Nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Então existe aí duas teorias, o criacionismo, que é onde afirma que Deus criou todas as coisas, e o evolucionismo, que é uma teoria naturalista que diz que as coisas simplesmente surgiram do nada e evoluíram com o passar do tempo. Então a gente vai ver que não há espaço na Bíblia para a teoria da evolução. Você pode estar se perguntando, mas espera aí,
como assim? Isso é óbvio, todo mundo sabe que a teoria da evolução não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas não se engane, tem muitos crentes, muitos pastores, muitos escritores, teólogos que estão defendendo a teoria da evolução. Estão tentando aí colocar a teoria da evolução como sendo verdadeira e que, mesmo sendo teólogo, acreditando em Deus, ele quer acreditar na teoria da evolução. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter um conhecimento desse assunto para a gente não cair nessas armadilhas. Ou seja, eu tive a oportunidade de conversar com Adalto Lourenço, que é um grande defensor do criacionismo, e eu recomendo você pesquisar os vídeos dele, o conteúdo dele na internet. Adalto Lourenço tem o livro Gênesis 1 e 2 dele, e aquele outro Como Tudo Começou, livros muito bons. E eu conversei com ele pessoalmente, perguntei o que ele achava do Francis Collins, que escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Ele falou que esse livro é um ótimo livro para perverter os cristãos. Por quê? Porque nesse livro, A Linguagem de Deus, ele defende ali o evolucionismo. Ele coloca ali o evolucionismo teísta, dizendo que a teoria da evolução e Deus está junto, né? Ou seja, está tudo junto ali. Ou seja, Deus criou o mundo e conduziu a evolução, algo mais ou menos do tipo. Eu não vou explorar aqui o assunto como um todo, mas ele coloca que não há ali contradição entre o evolucionismo, né, e a Bíblia. Coloca ali como sendo que a Bíblia defende o evolucionismo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Ou seja, se você acredita nisso, tudo bem, é o seu ponto de vista. No entanto, a gente vê que tem muitas falhas essa teoria da evolução. Por isso, eu defendo o criacionismo, porque eu vejo que é o que a Bíblia defende. O único Deus verdadeiro. Primeiro tópico, o Shema. Vamos ver aqui o que significa esse Shema. Do hebraico, a palavra Shema aí, né, significa ouvir, obedecer. Então, a gente vê que Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, ouve Israel, é para Israel ouvir, está lá Shema. Ou seja, isso é uma declaração, uma confissão de fé dos judeus. Os judeus, eles acreditavam que Deus era único. Eles acreditam ainda que Deus é único. E eles nunca abriram espaço para outros deuses. Um dos maiores problemas de Israel foi justamente a idolatria, quando eles buscavam adorar outros deuses. Quando eles voltaram do cativeiro, eles praticamente abandonaram a idolatria, não adoraram mais outros deuses e colocaram ao pé da letra essa confissão de fé aqui. Mas sempre foi a base dos judeus a afirmar que Deus é único. Eles viviam em uma cultura onde todos os povos adoravam vários deuses. Tinham vários deuses ali. E eles viviam no meio dessa cultura. E os israelitas eram os únicos povos, era o único povo que adorava só um Deus. Todos os outros povos adoravam vários deuses. Somente eles adoravam só um Deus. Até mesmo eles eram mal vistos pelos outros povos. Nossa, os judeus só adoram um único Deus. Como isso não faz sentido? Mas é porque ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus Jeová. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, ele é um só Deus. Então isso tem que estar enraizado na nossa mente. Jesus falou, lá em Marcos 12, 29, está registrado assim: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Jesus está citando Deuteronômio. Ele está citando essa passagem de Deuteronômio. Ele está afirmando, ele está confirmando que Deus é único no Novo Testamento e que o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo, um assunto que a gente vai explorar um pouco mais na frente. Então a gente observa aqui que Jesus ele confirma isso. Ele confirma o que está lá no Antigo Testamento, que Deus é único. O monoteísmo. Vamos lá. Monoteísmo, crença em um só Deus. E o politeísmo é crença em vários deuses. Então a gente tem esses dois pontos de vista aí, que eram adotados pelos povos da antiguidade e também pelos povos de hoje também. A gente vê que hoje em dia também tem isso. Vou dar aqui alguns exemplos. Quem são as religiões monoteístas hoje? A gente tem o judaísmo, os judeus são monoteístas, o cristianismo, somos nós, e o islamismo. São as três principais religiões que acreditam que existe só um Deus.
O politeísmo, a gente vê o hinduísmo, e eles têm lá milhares de deuses, talvez até milhões. A Umbanda, aqui no Brasil, né? E o Candomblé, também comum aqui no Brasil. Eu coloquei esses dois porque são comuns aqui no Brasil. Eles têm várias entidades que eles adoram, servem, prestam culto, oferecem sacrifício e tudo mais. Então, assim, a gente vê que tanto na antiguidade como hoje existe a crença também em vários deuses, não é só antigamente. É claro que quando a gente vai mais a fundo na questão da idolatria, a gente vê que quando as pessoas colocam outras coisas na vida dela como prioridade, aquilo se torna um Deus para ela. Então, se ela coloca o seu emprego como acima de tudo na sua vida, como prioridade na sua vida, mesmo que ela vá na igreja evangélica, mas ela tem o seu emprego como um Deus, ela tem o seu carro como um Deus, ela tem o dinheiro como um Deus. Então, apesar dela não declarar isso, a gente vê evidência na vida dela que ela tem vários deuses e não é o Deus de Israel, o Deus Jeová, que é o seu Deus, o primeiro na sua vida. Então, na prática, o politeísmo existe dentro da igreja evangélica. Infelizmente, pessoas adorando vários deuses, porque colocam outros deuses em primeiro lugar na sua vida, as coisas materiais, o dinheiro principalmente. Entenda uma coisa, o monoteísmo islâmico não é bíblico. O que muita gente confunde é que o Deus do islamismo é o mesmo Deus da Bíblia. Só que isso não é verdade. Alá é diferente de Jeová. Isso aqui temos que ensinar. Você que é professor da escola dominical, foque nesse ponto na sua aula. Coloque na mente dos seus alunos, ensine ele. Não é colocar na mente a ponto de querer fazer lavagem cerebral, não. Mas é ensinar baseado nas escrituras, que Alá não tem nada a ver com Jeová. Principalmente porque os muçulmanos estão em evidência ultimamente. Eles estão crescendo bastante, estão divulgando suas doutrinas e muita gente está enganada, pensando que Alá e Jeová é o mesmo Deus. Alá é o Deus dos muçulmanos e Jeová é o Deus da Bíblia. O Deus está maiúsculo aqui embaixo nos muçulmanos, não é porque é um Deus verdadeiro, não. É porque está começando a frase, viu? Aí começando a frase eu coloco maiúsculo. Porém é um Deus com D minúsculo. Alá é Deus com D minúsculo. Ele é diferente do Deus Jeová, o Deus da Bíblia. Qual foi a origem de Alá? Tem a cidade chamada Meca, lá na Arábia, né, na Arábia Saudita, e Alá surgiu lá dessa cidade, né, é o Deus da tribo dos Coraixitas, de onde veio Maomé. Aqui eu já até coloquei Deus com D minúsculo, né, apesar de ser começo de frase, para enfatizar isso, para que você entenda que Alá não é o Deus verdadeiro. Ele veio dessas tribos Coraixitas, que é lá de Meca, onde Maomé começou a religião islâmica. Então Maomé veio com essa ideia desse Deus, o Deus dele, chamado Alá, que não tem nada a ver com Deus Jeová. Esse nome não veio da Bíblia, ele não é citado em nenhum dos testamentos, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. A principal diferença entre Alá e Jeová é que Alá, ele não é um Deus misericordioso. O amor e a misericórdia não fazem parte dos atributos de Alá. Ele é um Deus cruel, ele é um Deus mau, ele não tem misericórdia. Já o Deus Jeová, ele é caracterizado pelo seu grande amor. Ele amou a humanidade a tal ponto de querer salvar a humanidade, mesmo que nós não mereçamos ser salvos. Então a gente vê que o Deus Jeová, ele tem amor e ele tem misericórdia, compaixão, totalmente diferente do Deus dos muçulmanos. Então a gente tem que enfatizar isso, que não tem relação nenhuma. Os teólogos muçulmanos se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome de Deus Javé de Israel. Javé ou Jeová, viu? A gente pode usar os dois. Então a gente tem que observar que não adianta eles tentarem fazer isso, os esforços deles de fazer com que a gente acredite que Alá e Jeová é o mesmo Deus, é em vão. Muitos até podem acreditar nisso, mas eu tenho certeza absoluta que não é. É outro Deus, não é o Deus da Bíblia. Evidências históricas e arqueológicas mostram que Alá não veio dos judeus nem dos cristãos. Então esse nome Alá, esse Deus que eles acreditam, muita gente fala assim, é só questão de nome, um chama de Alá, outro chama de Jeová. Não, não é questão de nome, é questão de personalidade, de característica, é questão de atributos.
Então, os atributos do Deus de Israel, são totalmente diferentes dos atributos do Deus dos muçulmanos, de Alá. Os atributos de Jeová são diferentes dos atributos de Alá. Então, eles têm atributos diferentes, então são totalmente diferentes um do outro. Ou seja, Alá foi um nome dado para um Deus criado na mente de Maomé, ponto final. Ele nem existe. Não existe um Deus chamado Alá. É só um nome. É um nome que se refere a um Deus cruel, que não tem compaixão e não tem amor. E que Maomé colocou ali na mente das pessoas, escreveram ao Corão e divulgaram, e hoje está aí. Essas pessoas querendo se justificar, dizendo que é um Deus verdadeiro. E não é. E não é. Infelizmente, os muçulmanos estão condenados e precisam ouvir a mensagem do Evangelho para serem salvos. Então a gente tem que pregar o verdadeiro Evangelho para os muçulmanos, para que eles possam crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O monoteísmo judaico-cristão. Jesus confirmou o monoteísmo judaico, ou seja, afirmou que existe um só Deus. Isso é muito importante, nós entendermos que Deus ele é único. Jesus mostrou que o Deus de Israel é igual ao Deus do cristianismo. A gente pode falar, mas isso é óbvio, claro que é óbvio. Porém, na época lá dos discípulos, assim que Jesus subiu aos céus, alguns anos depois, surgiu um homem chamado Marcião. Ele defendia a ideia de que o Deus de Israel era diferente do Deus do cristianismo. Na verdade, na época de Marcião, os discípulos já tinham morrido. Já eram os pais da igreja, que estavam na frente da igreja, e Marcião ele pegou os escritos dos discípulos, dos apóstolos, né, pegou o livro de Lucas, por exemplo, mutilou Lucas, tirou de Lucas ali tudo que se refere ao Antigo Testamento e disse que o Deus de Israel é diferente do Deus do cristianismo. Ele defendia essa ideia e ele corrompeu muitos com essa ideia. Corrompeu muitos mesmo, dizendo que eram dois deuses diferentes e tudo mais. No entanto, isso não é verdade. Infelizmente, muitos ainda pensam assim hoje, né, que é diferente o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Não, tanto no Antigo como no Novo é o mesmo Deus, e Jesus confirmou isso. A gente observa também que Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus. Ele falava assim, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Atos 22:14. Então ele fala o Deus de nossos pais. Então quando ele fala de nossos pais, ele está referindo ao Deus do Antigo Testamento. Mas ele não está falando que ele é diferente do Deus do Novo Testamento. Ele está falando que é o mesmo Deus. O Deus dos nossos pais é o Deus de hoje. É o Deus que Jesus pregou. É o Deus que a gente precisa crer para ser salvo. Independente se você é judeu ou se você é gentil. Tanto faz. O Deus é o mesmo. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová. Nós temos que estar cientes que hoje, quando nós oramos a Deus, nós estamos orando ao Deus Jeová, ao Deus que sempre existiu, o Deus eterno e imutável, e que cuida de nós. Vamos para o segundo tópico, criação versus evolução. Então esse tema aqui ele é um pouquinho mais complexo do que o tema anterior, porque ele envolve um debate. Né? É claro que a gente não tem dúvida, como eu já falei no começo, eu não tenho dúvida de que o criacionismo é a doutrina, é o ensinamento correto sobre a origem do universo e a origem da vida, mas nós temos que ensinar isso aqui porque os nossos filhos estão aí nas universidades, nas escolas, sendo expostos aí a teoria da evolução como sendo verdadeira e a Bíblia como sendo mentirosa. Então, quem tem maturidade vai receber isso aí e vai descartar completamente essa teoria da evolução. Mas quem não tem maturidade pode se enveredar aí em doutrinas que não tem nada a ver e, quem sabe, até abandonar a fé. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes e ensinar isso aqui na igreja, ensinar para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, ensinar dentro de casa para que nós possamos ali proteger, né? Ou seja, os nossos filhos, adolescentes, crianças, jovens e até alguns adultos, né? Proteger dessas teorias malucas aí que não tem nada de bíblico nelas. Primeiro, vamos ver o modelo criacionista. Então, o criacionismo é o que a gente acredita, é o baseado na Bíblia, ou seja, Deus criou o universo e Deus criou a vida. Ou
seja, Deus criou todas as coisas. Ele criou e ele sustenta todas as coisas. Então isso é o que a gente defende e chama de criacionismo. Coloca na sua mente, criacionismo, Deus criou o universo e criou a vida. Criacionismo seria um questionamento dos cientistas, né? Então eles encaram essa cosmovisão suspeita, porque a comunidade científica incrédula considera uma proposta meramente religiosa. Então os criacionistas falam assim, não, os evolucionistas, os cientistas evolucionistas, colocar assim, não vou colocar todos os cientistas no mesmo pacote, porque tem cientista que é criacionista, mas a maioria dos cientistas são evolucionistas. Eu passei pela universidade, para quem não sabe, eu sou bacharel em física e a maioria dos meus professores eram ateus. Eles não acreditavam em Deus em forma alguma e defendiam em sala de aula a teoria da evolução. Então a gente vê que alguns acreditam, porém tinha professores evangélicos, tinha professores que acreditavam em Deus e que defendiam o criacionismo. Então a gente vê os dois dentro da comunidade científica, né? Ou seja, mas muitos não querem acreditar no criacionismo porque consideram simplesmente uma proposta religiosa. E de fato, religião tem a ver com fé. Nós precisamos crer, nós temos que crer que Deus criou todas as coisas. E a ciência, ela vem com o método científico. Então o método científico, ele vai observar, ele vai perguntar, formular uma hipótese, ou seja, ele tem que reproduzir, vou resumir aqui, em um laboratório. Agora, tem como reproduzir a criação da vida no laboratório? Tem como reproduzir a origem do universo no laboratório? Não tem como. Tem como você provar que Deus existe no laboratório? Não tem como. Então, são duas vertentes diferentes que caminham, eu posso colocar assim, que caminham lado a lado. Está lá a religião, que tem a ver com fé, e tem a ver, está relacionado ali, do lado tem a ciência. Cada um tem o seu papel. Agora, só porque o cara é cientista, não significa que ele não pode ter fé. Ele pode sim crer no Evangelho. E só porque ele é cientista, não significa que ele seja obrigado a acreditar na teoria da evolução. Não. Tem explicações científicas que batem com a Bíblia, que concordam com a Bíblia, eu vou colocar assim. Então, tem teorias científicas que concordam plenamente com a Bíblia sobre a origem da vida e sobre a origem do universo. O problema é que os cientistas não divulgam, a mídia não divulga. A mídia vai tentar colocar na cabeça das pessoas que o correto é a evolução e o Big Bang, ponto final. Não vai mostrar as teorias que a Bíblia defende e que são teorias científicas, viu? Não são simplesmente questões de fé, não, teorias científicas. Por exemplo, como explicar a complexidade da vida? Como é que explica a complexidade? Sabe, mesmo uma molécula de DNA tem uma complexidade tão grande, mas tão grande, que a gente olha para essa complexidade e fala, não tem como isso surgir aleatoriamente. É impossível aquilo surgir aleatoriamente. Do nada, simplesmente a molécula de DNA vai se formar e vai crescer e vai replicar e vai... Não, isso não existe. Como explicar a complexidade da natureza? A natureza também é complexa, a gente olha, né, um simples raio já tem uma complexidade muito grande. Então, ou seja, o ser humano ele não tem a capacidade, né, de reproduzir esses acontecimentos em um laboratório. Não tem a capacidade de reproduzir, de criar um DNA, é muito complexo. Então, quando a gente olha para isso, a gente só pode concluir que existe uma mente por trás da criação. É chamado da teoria do design inteligente. Ou seja, o design inteligente, ele é uma teoria que mostra que quando você tem algo muito complexo, uma informação organizada, ou seja, é uma informação organizada, que ela tem um propósito de transmitir uma mensagem, essa informação ela foi colocada ali por um design, ou seja, por um criador. A teoria do design inteligente não necessariamente mostra quem é esse criador. Ela não necessariamente defende que o criador é Deus. Não. Ela simplesmente diz que existe um criador. E ela é considerada uma teoria científica. Tem muitos cientistas estudando teoria do design inteligente. Muitos cientistas que estão por trás desse conteúdo estão explorando o design inteligente. Porém, não necessariamente ele aponta para Deus. Então, quando a gente sai do design inteligente e diz assim,
existe uma mente por trás da criação e essa mente é Deus, aí sim, aí a gente vai chegar à conclusão que Deus está por trás de todas as coisas e aí se torna criacionismo. Então, a gente precisa entender, né, que o design inteligente afirma que o mundo foi criado por uma mente, mas não tem como provar no laboratório que Deus o criou. Ou seja, não tem como você levar para o laboratório e mostrar que Deus criou o universo. Isso é impossível. Agora surge a pergunta, e precisa? Eu preciso provar que Deus existe? Não. A Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe, ponto final. Ela não tem a preocupação de provar que Deus existe, de estar lá e tal, porque Deus existe. Não, não. A gente parte do princípio que ele já existe, ponto final. Só que o design inteligente não tem esse objetivo. Ele só tem o objetivo de mostrar que existe uma mente por trás de tudo. O modelo evolucionista, vamos ver aqui. O que é esse modelo evolucionista? A teoria evolucionista é uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar de sua aparência científica. Ou seja, os cientistas defendem ela, dão a vida por ela, porém ela tem muitas falhas, muitos erros. E ela não é ainda definitiva, a ponto de você falar assim, de alguém chegar e falar assim, olha, explicou tudo, resolve todos os problemas. Não existe isso, não tem como. A proposta darwinista da seleção natural se destaca como o principal mecanismo evolutivo. Como assim? O que é seleção natural? Vamos entender aqui a seleção natural. A seleção natural afirma que sobrevive os mais fortes. Então, por que a girafa tem o pescoço grande? Porque as girafas de pescoço pequeno não conseguiam comer a folha das árvores. E ela também não conseguia comer no chão, não alcançava no chão. Então, essas girafas de pescoço pequeno foram morrendo. E as girafas de pescoço grande foram reproduzindo com girafas de pescoço grande e elas foram cada vez mais ficando com os pescoços maiores. Ou seja, isso é seleção natural, um exemplo simples de seleção natural. Ela é a base da evolução. Então, ou seja, só sobrevivia aquele que conseguia se adaptar ao ambiente e conseguia ali se alimentar, sobreviver de todas as formas, de todos os aspectos. E aí ela foi evoluindo, ou seja, foi de uma geração para outra, ia dando melhorias, melhorias e melhorias até chegar lá na frente. Então diz que o homem veio do macaco, né? Ou seja, não é que o homem veio do macaco, essa afirmação ela é um pouco errada. A afirmação correta é que o homem e o macaco tiveram ancestrais comuns. Ou seja, teve um ancestral, um ser lá no passado que não era nem homem nem macaco, mas que aos poucos ele foi evoluindo. E uma espécie evoluiu para o ser humano e a outra espécie não evoluiu. Isso é o que afirma a teoria da evolução. Ou seja, não estou dizendo que ela é verdadeira, é o que ela afirma. O que eu acho que não se sustenta, só aqui a gente observa que não se sustenta, porque se sobrevive o mais forte, o melhor, e o mais forte, o mais inteligente chegou até o homem, por que continua existindo macacos? Porque querendo ou não, o macaco ele vai ser inferior ao homem. Ou seja, ele não pensa, ele não tem o mesmo pensamento que nós. Então, ele deveria não existir mais. Né? Ou seja, ele não deveria existir mais, essa espécie de macaco. Então, é um exemplo simples também. Né? Isso aqui é muito profundo, mas essa teoria ela tem muitos furos. A gente vê que desse primeiro macaquinho aí, lá de trás, e até o homem, nesse desenho, temos 3 aí no meio, né? Só que essas transições aí de um para outro não existe. A ciência não consegue encontrar um fóssil de transição que mostra que a evolução. Você pode até ver desenho de livros, você pode até ver, não sei, alguma caricatura, algum desenho na internet que alguém fez, mas na prática nenhum laboratório do mundo vai ter ali o fóssil de um animal e mostra que a sua evolução com o passar dos milhões e milhões de anos que eles afirmam que a Terra tem. Ou seja, você não consegue provar isso. Não tem essa transição. Eles não encontram fósseis aí de homens que na época que era macaco, que depois começou a andar, não existe. Então ela já falha também nesse ponto aí. O naturalismo é a hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo. Ensina que os organismos biológicos existem
existentes evoluíram em um longo processo através das eras. Então, como eu estava falando, né, ou seja, tem um ancestral comum aí, e esse ancestral ele deu origem a outros animais. Então a gente vê aí esse bichinho no meio seria um ancestral dos mamíferos. Então todos os mamíferos vieram desse animal. Algo também eu acho meio ridículo, né? Ou seja, dizer que esse animalzinho evoluiu para todos outros mamíferos. Isso não faz sentido. Então, a geração espontânea sem intervenção de um ato criador é o que eles defendem. Ou seja, que tudo gerou de forma espontânea, sem necessariamente ter ali um Deus criador que criou todas as coisas. Mas tudo isso não passa de mera teoria que nunca pôde ser confirmada. Ou seja, essa teoria evolucionista não é comprovada. Apesar da mídia divulgar que é a única teoria que existe e tal, e tal, e tal, ela não é comprovada. Existem outras teorias, existem muitos furos nessa teoria, muitos erros nessa teoria, que ela não se sustenta. Quando eu falo que existem outras teorias, é porque são outras mesmo. O design inteligente é um, o criacionismo é outro, apesar de ser muito parecido design inteligente e criacionismo. Tem o evolucionismo teísta, que é defendido pelo Francis Collins, é uma outra teoria. Então, ou seja, tem várias teorias aí, porém, o criacionismo é a mais correta. Então, quando a gente fala de criacionismo, puxa aqui para a criação. Ou seja, a gente vai defender a ideia de que Deus criou todas as coisas como está, que o universo não surgiu do nada, que a vida não surgiu do nada, mas que Deus criou tudo como é hoje. Isso é que a Bíblia defende. A criação do universo, vamos ver aqui a criação do universo. Deus criou o universo do nada, ou seja, ele foi lá e fez o universo. Ponto final. Ele foi o criador do universo. Creatio ex nihilo, ou seja, criação do nada. O ponto de partida da criação está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou, do hebraico, é bará, sempre aplicado ao Deus de Israel e nunca aplicado a outros deuses. Ou seja, a gente sempre vê bará como a criação do Deus verdadeiro todo-poderoso e mostra também a diferença da ação criadora de Deus das realizações humanas. Então, bará não é usado também para referir-se a realizações humanas. Ele é usado apenas para a ação criadora de Deus. Bará, Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa ideia do fiat divino, ou seja, do faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Ou seja, Deus falou, faça-se a luz. Ou seja, ele fez todas as coisas com a sua palavra. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Salmo 33:9. Ou seja, as pessoas, não, porque não tem como Deus criar como que Deus... Meu irmão, Deus é Deus. O universo não pode conter Deus. O universo é criação de Deus. Se nós fôssemos contar só as galáxias que existem milhões e milhões de galáxias. Só as galáxias. Tem gente que acha que não existe, mas existe sim, viu? Se você acha que não existe, existe sim, isso é comprovado, é observado com um telescópio. Se você for em algum laboratório que tem um grande telescópio, você mesmo pode olhar e observar. Existem várias galáxias. E isso não é conversa fiada de cientista, não, sempre existe, sempre existiu e existe. E se nós fôssemos contar as galáxias, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, só contar essas galáxias, nós começaríamos quando Abraão nasceu e terminaríamos hoje. Ou seja, nós passaríamos aí mais de 3.000 anos contando galáxias. Contando só as galáxias. E cada galáxia tem milhões e milhões de estrelas e planetas. Olha só a grandeza da obra de Deus. Deus criou tudo isso do nada. Ele mandou e logo tudo apareceu. Então é um Deus infinito. Nossa mente não tem a capacidade de compreender ele por completo. Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ou seja,
Só de nós olharmos para o universo, olharmos para as estrelas, nós já teríamos que nos dobrar e glorificar a Deus e adorar a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de poder. Infelizmente, a humanidade não fez isso. A humanidade é ingrata. Olhando para a criação de Deus, acabou adorando a própria criação. Adoravam estrelas, adoravam o sol, uma árvore, um bezerro, um boi, um sapo. É isso. Ou seja, a humanidade foi adorar a própria criação. Mas nós temos a oportunidade de adorar o Criador. Ele é digno de honra, de glória e de poder. A narrativa da criação em Gênesis 1. Vamos observar aqui. No primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz. Só um detalhe. Gênesis 1:1 não faz parte dos dias da criação. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí depois que Deus começa os dias da criação, né? No segundo versículo 2 fala, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, não faz parte, não significa que Deus criou o universo todo em 7 dias. Pode ser que ele criou o universo e alguns anos depois ele criou as outras coisas. Ele começou os dias da criação. Pode ser que ele criou o universo e no dia seguinte ou no mesmo dia ele já começou a obra da criação aqui na Terra, né? Criou a luz. A Terra foi criada juntamente com o universo como um todo. Então a gente tem que ver essa distinção. Os dias da criação começam no versículo 3. No primeiro dia Deus trouxe à existência a luz, né? Ou seja, faça-se a luz. No segundo, ele criou a expansão ou firmamento. Ou seja, a gente observa aqui que a expansão ou o firmamento é a separação aí entre as águas, né, e as nuvens. Foi o segundo dia de criação. No terceiro disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Ou seja, teve aí a separação entre porção seca, né, e a porção de água, onde surgiu os continentes aqui. Ou seja, Deus fez essa separação. Os corpos celestes, o Sol, a Lua e as estrelas aparecem no quarto dia. Então a gente observa que no quarto dia Deus criou, né, o Sol e a Lua. As aves e os animais marinhos surgem no quinto dia. Então está lá, no quinto dia Deus cria os animais. Ele não foi uma evolução, não foi um ancestral comum que deu origem aos animais. Mas Deus criou os animais. Simplesmente ele foi lá e fez. A criação do ser humano. A raça humana teve sua origem em Deus através de Adão. Então a gente observa que Deus criou o homem no sexto dia. Aí foi a obra-prima, né, da criação de Deus, a coroa da criação de Deus. E Adão e Eva, eles receberam ali de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. Eles tinham a responsabilidade de cuidar de tudo, cuidar do paraíso, cuidar de toda a terra. Então, tem gente que defende que o paraíso era um lugar fora da terra e tal, mas eu não sei, isso é especulação. Ou seja, o importante é que eles tinham essa responsabilidade de cuidar de todas as coisas que Deus criou. O homem é um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Então a gente observa que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente observa que isso está relacionado, muitos dizem que está relacionado à nossa aparência física. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que a gente observa é que nós também temos atributos divinos. Não por completo, mas nós temos. Deus, ele é amor. O homem tem a capacidade de amar? Tem sim. Então isso é um atributo que é compartilhado aí entre Deus e o ser humano. Deus é misericordioso. O homem tem a capacidade de ser misericordioso? Tem sim. Então, ou seja, de alguma forma, Deus, ele nos fez parecido com ele. Nós não temos por completo, ou talvez até tínhamos, mas perdemos isso com o pecado. Pode ser que sim, mas isso não torna também o homem um Deus. Só porque o homem tem atributos divinos
e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não significa que o homem seja Deus. Não significa que o homem, ele, como é que se diz assim, seja um mini-deus, um semideus, como alguns querem dizer por aí. O homem é pó, ele veio do pó da terra. Deus criou a sua imagem e semelhança porque ele quis nos fazer assim. E nós somos superiores a toda a criação. Fomos feitos um pouco menores do que os anjos, mas nós temos também atributos divinos, porque nós temos a semelhança do nosso Criador. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem, Adão, né, ou seja, essa palavra homem, significa gênero humano. Gênero humano. Recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas. Ou seja, Deus soprou a vida no homem. Deus soprou a vida para que o homem se tornasse uma alma vivente. Então Deus, ele nos deu a vida. Ele pode tirar a qualquer momento. Ele pode tirar a vida. Ele é o dono da vida. Então quando ele falou, façamos homens, façamos o gênero humano. Vamos criar o gênero humano. Esse que significa a palavra Adão. Chegamos ao final dessa aula. Ou seja, concluímos aqui que Deus, ele criou todas as coisas. A conclusão diz assim: os ensinamentos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja desde muito cedo uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Trata-se de um resumo que ensina a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. Afirmar que Deus é único e que Ele é o Criador de todas as coisas é excluir toda a teoria, desde os apóstolos até hoje, que vem tentando afastar Deus da sua criação, colocar coisas diferentes na mente dos cristãos. Aí vem a teoria da evolução, o Big Bang, ou seja, várias teorias que não são novidades. Essas teorias não dessa forma, mas de formas um pouco diferentes, elas já existiam antigamente, já tentavam tirar Deus do centro de todas as coisas, de ser o Criador de todas as coisas. E a gente vê que hoje isso é divulgado na mídia, é ensinado nas universidades, nas escolas, e as pessoas estão acreditando como se fossem teorias infalíveis. Não são teorias infalíveis. Eu participei de vários congressos de cosmologia, fui assistir os melhores cosmólogos do Brasil falando sobre o universo. E quando chegou no final do congresso, ele falou assim: vamos listar os problemas da teoria do Big Bang. Temos esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Tem vários problemas que eles não conseguem resolver. Só que não sai por aí, não é divulgado. É divulgado como se fosse uma teoria totalmente como é que se diz assim? Definitiva. Definitiva da criação do universo. Não é uma teoria definitiva da criação do universo. Não é. Tem vários problemas, tem vários erros. Os cientistas estão quebrando cabeça para desenvolver a teoria do Big Bang de forma completa. Estão quebrando cabeça para desenvolver a teoria da evolução de forma completa. A mídia divulga que já está completa, mas não está completa. Tem várias falhas, vários erros. Por isso, nós temos que acreditar nas Escrituras, acreditar na Bíblia, acreditar na Palavra de Deus, que Deus criou o universo, que Deus criou a vida, que Deus criou o ser humano, que Ele sustenta todas as coisas. Criacionismo, é isso que a gente tem que defender. Aqui, a conclusão tem uma segunda parte que diz assim: o contexto hoje exige uma resposta similar, pois são muitos dos nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa e o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola e também do trabalho. Como que você vai debater com alguém sobre esse assunto se você não tem conhecimento? Tem que estudar. Eu recomendo o livro Gênesis 1 e 2, do Adalto Lourenço, e como tudo começou, né, tem outro chamado Criacionismo, que é o do Ken Ham. São livros bons que você pode comprar, estudar e se aprofundar nesse assunto para você ter base para falar com alguém e debater sobre esse assunto. Aqui tem as perguntas que você for usar na sua classe para, né, testar o conhecimento dos seus alunos. Bibliografia recomendada está aqui.
Criacionismo, Verdade ou Mito, do Ken Ham. Muito bom esse livro, recomendo. Se você quer aprofundar, compre esse livro. Esses outros eu não conheço, mas o Norman Geisler, ele é muito bom quando ele vai defender a existência de Deus. Respostas aos Céticos, Norman Geisler e Ronald Brooks. Ou seja, Norman Geisler é referência mundial na defesa da existência de Deus. Nem o Começo de Todas as Coisas eu não conheço também, do Claudionor de Andrade. Porém, deve ser um livro muito bom. Mas eu recomendo, né, Criacionismo, do Ken Ham, e recomendo o livro Como Tudo Começou, e Gênesis 1 e 2, do Adalto Lourenço. Aqui eu encerro. A paz do Senhor. Acesse aí o ebdenfoco.com, slidesebd.com, para que você fique aí por dentro do conteúdo exclusivo da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor. Até a próxima aula.